No ar, Radar Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Já conosco aqui no estúdio, o ex-prefeito de Guarulhos, Eloy Pietá, do PT. Bom dia, prefeito. Bom dia, Pedro. Bom dia, Arnone. Bom dia, ouvintes e telespectadores. Bom, sua entrevista já estava agendada. Ontem surgiu um fato novo, né? Um ex-secretário em 2001 da sua gestão, Valdir Corrêa da Silva, que estava no Ministério do Planejamento, estava na Prefeitura de São Paulo, foi preso. Como é que o senhor reage? Como é que observou essa notícia? Olha, em primeiro lugar é o seguinte, ele não é uma pessoa condenada ainda. Sim, então eu não conheço os fatos relativos à atuação dele em Brasília, né? Agora, não há nada que desabone quando ele atuou aqui. Ele foi responsável pela montagem do Fácil, né? Porque já tinha experiência nesse tipo de atividade. E o Fácil é uma coisa muito positiva que foi feita aqui. Então, não conheço o que ele fez em Brasília, né? É como se alguém que trabalhasse aqui na rádio, né, 10 anos depois, em Brasília, fosse acusado de alguma coisa, né? Entende? Então não tem uma relação com a Prefeitura de Guarulhos, né? Não acompanhei a atividade dele depois que ele foi atuar em Brasília, que eu acho que foi lá por 2010, mais ou menos, que ele foi para lá. Ok, bom, o seu convite para estar aqui é para falar pelo seguinte: há uma debandada de partidos aliados que se imaginava que estariam com o PT, né? Nós vimos, acho que PEN, PRTB, PMDB, você fala até no PCdoB. O senhor não está conseguindo manter essa aliança com esses partidos? O que está acontecendo? Olha, existe uma diferença entre os partidos que estão na atual administração e os partidos que querem vir comigo, né? Porque eu espero significar uma mudança, né? Não é todo mundo que quer estar na administração está lá, né? Nós vamos ter que fazer algo menos partidário e mais cidadão, e mais, né, os valores locais que não pertencem necessariamente a partidos políticos, né? Porque a política hoje, que tem 35 partidos, né, é algo que virou meio que um comércio de cargos, de coisas parecidas. Então, renovar a política significa também enxugar isso. Bom, em segundo lugar, é claro que no momento em que o PT é atacado intensamente do ponto de vista nacional, que tudo se transforma, quer dizer, não existe mais nada de positivo no Brasil. Tudo é crise. Ainda bem que o programa de vocês é um programa que trata também de coisas positivas, de demandas da população, né? Tudo no Brasil destruiu-se tudo que... a ideia de tudo que de bom foi feito, né? O que de bom ainda existe, né? Por exemplo, a Previdência Social é o maior programa social que existe no Brasil e está se querendo cortar muita coisa no âmbito da Previdência Social. Então, destruiu-se tantas coisas que foram feitas e o clima é um clima absolutamente negativo, é um clima de perseguição, como a gente já assistiu em outros países em outras épocas, né? Eu vi um pensador fazendo uma comparação entre o que ocorre hoje no Brasil e o que ocorreu na época do Stalin, nos chamados processos de Moscou, né? Em que todo mundo que não era do agrado do Stalin, né, era criminalizado, mandado para a Sibéria, né, era considerado um inimigo. Então, a grande mídia, criou um clima, né, que vai se aproximando do que acontecia no stalinismo, no nazismo, e nada mais parece que é interessante, né? Tudo se resume a suspeitas sobre as pessoas, todo mundo é corrupto. Eu estava no metrô anteontem,
né? E tinha duas pessoas conversando lá, e conversando em voz alta, né? E um deles dizendo, tudo que é política é ladrão, né, etc. E generalizou-se isso, como se a política fosse um lugar de ladrões, né? Eu estava comentando ontem numa reunião com empresários, quer dizer então que todo mecânico troca peça de automóvel que não precisa trocar? Não. Tem uns bons e ruins. Tem os bons e tem os ruins. Tem aqueles que fazem um serviço bom, né? E tem outros que fazem o que não deviam fazer. Ora, todo mundo nas igrejas é santo, né? Todo mundo, quer dizer, então é o seguinte, hoje nós estamos assistindo no Brasil a um agigantamento de algumas instituições, como o Ministério Público, o Judiciário, e isso vai ter consequências, porque não são instituições eleitas pelo povo. Polícia Federal. Polícia Federal. Polícia Federal, o que ela foi fazer na sede nacional do PT, né, com fuzis, né, e com uniforme camuflado de floresta? Todo mundo vê na absolutamente cidade, né? ridículo. Está na cara que é para tirar foto e falar mal. Então, esse segundo elemento, evidentemente, faz com que muitos partidos digam, não, esse pessoal aí tá com lepra. Quero voltar a esse tema, Eloy Perdão. Então, por isso, eu acho que, eu diria, do limão fazer uma limonada, né? Já que os partidos, né, esse monte de partidos em governo, não é salutar. Muito partido. É muito, não é salutar. O prefeito Almeida foi criticado, porque dizem que ele fez alianças no segundo turno que seriam desnecessárias, até secretário de Esportes por Wagner Freitas, e que ele fez muitas alianças com muitos partidos. O senhor concorda com essa observação? Eu acho que eu não farei isso se for prefeito de Guarulhos. Eu só posso te responder assim. Eu não farei isso. Na verdade, o que eu farei, se for lá colocado novamente, é fazer dos cargos de governo, desses cargos de secretaria e outros, basicamente cargos técnico-políticos. Isso é o técnico em primeiro lugar. Embora nenhum gestor público pode deixar de ter algumas características políticas. O que é a política? É saber relacionar-se com a sociedade, é saber ouvir a sociedade, é saber ter sensibilidade. Do dia a dia. Que às vezes o técnico, ele só faz aqueles cálculos, né? Por exemplo, um engenheiro, ele só faz os cálculos de engenharia, mas ele precisa saber se aquela obra é a mais importante ou não, como é que você tem que se relacionar com a população, como é que isso repercute sobre os moradores, os comerciantes. Então, mas quem é simplesmente político só fica pensando em eleição. Então é melhor trabalhar com o que eu chamo de técnico político. Então, eu vou ficar exaltando que vários partidos não queiram vir com a gente? Não vou ficar exaltando, mas vou querer tirar proveito positivo para a sociedade dessa questão. Bom, agora, Janeta, tem que ser político e técnico, não só técnico. Como é que você observa essa disputa para vice no PT entre o vereador Moacir, entre o ex-vereador Brinquinho, dos sindicatos condutores? Parece que a briga está acirrada. O senhor disse várias vezes que gostaria de um vice aliado. Eu continuo insistindo nisso. Pregando no deserto, né? Pois é. Mas é o seguinte, eu tenho dito, mas eu sou minoria no PT. E sou mesmo, né? Por circunstâncias, eu fui indicado para ser candidato a prefeito. E ontem mesmo eu estava numa reunião com 150 pessoas, do né? Grupo Alencar. Isso, ligados ao Alencar, muitos exaltando o Maurício Brinquinho, né, que é presidente do Sindicato dos Condutores de Veículos, né? E eu dizia para o pessoal claramente, né, eu não posso esconder aqui de vocês, né, que a minha
preferência é que a gente tenha um vice de outro partido, para mostrar que nós não somos só nós. Né? Então, pois é, e que some com outros setores da sociedade. E eu explicava o seguinte: nenhum partido, em geral pelo mundo inteiro, né, ele consegue uma maioria sozinho. Né? Você pode olhar, nos países parlamentaristas, os partidos têm 35%, 40% dos votos, e depois ele tem que compor com outros partidos para formarem os governos. Porque a população, ela tem suas diversas preferências, em geral, como time de futebol, né? Tem suas diversas preferências. As torcidas são improvisadas. Então eu tenho dito para o pessoal: olha, pessoal, né, nós devemos fazer esse esforço. Né? Se ao final, né, você vai para o jogo sozinho, né? E no caso nós não estamos indo sozinhos, porque o PR, né, tá indo conosco. Ainda está. Não, o Paulo Carvalho é uma pessoa muito coerente, não fica tirando proveito de estar num governo para depois dizer tchau, muito obrigado. O senhor está é inevitável, o senhor está entre o Moacir e o Brinquinho. Como é que o senhor vê essa situação? Eu sempre tenho dito também o seguinte, que eu só sou candidato a prefeito, pré-candidato, né? A gente tem que ter uma linguagem própria, né? A lei eleitoral diz isso. A lei eleitoral, ela chega a tanto detalhe que diz o seguinte: quantos metros não. Você só pode fazer o material de exposição da candidatura digamos, de meio metro quadrado. Aí diz o seguinte: você não pode colocar meio metro quadrado ao lado de meio metro quadrado. Só vai faltar dizer o seguinte: a legislação eleitoral só vai faltar dizer exatamente o que você pode falar e não pode falar. Exatamente. Está burocratizando as eleições de tal modo que, mais do que discutir os problemas da sociedade, você tem que se preocupar com o advogado e o contador. Contador Então, mas eu pensando que a pré-campanha dá mais liberdade do que a campanha? Mudou muito, né? É porque mudou bastante essa legislação eleitoral. Não dá mais do que a campanha. Diz que a única coisa que não poderia se fazer na pré-campanha é pedir voto, né? Mas depois é o seguinte: depois os juízes vão interpretar. Hoje os juízes têm um poder enorme, né? O juiz interpreta tudo. O juiz de futebol tem muito menos poder de interpretar do que o juiz de direito. Porque está todo mundo olhando ali o jogo. Todo mundo xinga ele na hora. E chama como todo mundo está chamando os políticos de ladrão. Aliás, isso que eu pergunto: todos os juízes de futebol são ladrões? Não, eu acho que não. Podem errar. Claro, qualquer coisa. Mas é fácil, vocês nunca erraram. E é fácil para o comentarista ver comigo o replay lá, falar que ele está errado, né? Por que ele não deu replay para ele? Mas é o seguinte, então... Essa disputa, Brinquinho e Moacir. Então é o seguinte: eu só sou pré-candidato, que é aí que a gente interrompeu o teu programa, porque o pessoal que apoiava o Moacir de Souza, que é secretário de Educação, me apoiou, né? Então é o seguinte: eu também não posso fazer como estão fazendo muitos que estão participaram intensissimamente do governo Almeida, dizendo agora tchau, né? Eu vou agora andar fora aí, para depois, se vocês ganharem de novo, voltar, né? Então é o seguinte: o que acontece é que eu tenho esse problema, né? Que, na verdade, a maneira com que eu cheguei a ser pré-candidato terminou criando um compromisso. Eu diria o seguinte: a minha preferência, evidentemente, é o professor Moacir, por esse processo com que eu cheguei a ser pré-candidato a prefeito. Mas eu tenho dito explicitamente para ele, para eles, para todos, para a rádio, para vocês, né,
que a minha preferência é um vice que seja de outro partido. Outro partido do PE. Mas isso não vai Não acontecer. necessariamente. A decisão será amanhã, né? É? A decisão será... Você sabe que os partidos só estão definitivamente definidos quando fazem as convenções partidárias e que as convenções partidárias só começam no dia 20 de julho. Não está tão longe, né? Hoje 24. Nós estamos em 24 Até 5 de julho. agosto a definição, né? Até o dia 5 de agosto. O Pedro aqui é um especialista em nação eleitoral. Só nós dá o número 7 no jogo do bicho na hora. Eu repeti várias vezes. Mas, por exemplo, há quem defenda agora o vice, o Brinquinho, porque ele teria uma ligação, uma força, um apoio de sindicatos. Como é que o senhor observa isso? Isso efetivamente ele tem de sindicatos da CUT, né? Mas o sindicalismo não é só da CUT, né? E a CUT é muito identificada ao PT, então é mais ou menos a mesma coisa, né? Quer dizer, embora seja um movimento sindical, né? E eu estava falando o seguinte, na minha administração teve muitos sindicalistas. A Secretaria do Trabalho, na minha administração, sempre foi dirigida por sindicalistas, porque como o objetivo dela é basicamente ajudar o emprego, as condições de trabalho, a formação profissional, a qualificação do trabalhador, então eu colocava lá dirigentes sindicais, né? E os sindicatos, eles são uma fonte importante de quadros para a administração pública, né? Tanto que, por exemplo, o vereador Zé Luiz, que foi secretário na minha época, era presidente do sindicato dos bancários, né? A Eneide, que era minha vice, era vice-presidente estadual do sindicato dos professores, a POESP, né? E tinha sido secretário-geral da POESP. E tantos outros, o Miguel Chueri tinha sido presidente do sindicato dos servidores municipais. Então, o sindicalismo, como ele trata de questões da classe trabalhadora, ele cria muitos quadros que integram a administração pública. Aliás, no Brasil, né, teve 3 períodos em que o sindicalismo teve importância nos governos, né? Foi no governo Vargas, embora ele não nomeasse, Getúlio Vargas, ele nomeasse dirigentes sindicais para cargos públicos, mas havia uma forte relação com o sindicalismo, né? Foi no governo João Goulart, né, que embora ele não nomeasse para o Ministério do Trabalho e outros ministérios sindicalistas, havia uma forte relação com o movimento sindical. E depois nos governos Lula e Dilma, onde aí muitos sindicalistas fizeram parte, né? Então, outro dia até estava falando o seguinte, parece uma sina, né? Governos que fazem relação mais próxima com a classe trabalhadora terminam sendo vítimas de golpes de Estado. Aliás, eu quero aproveitar, o sindicato dos servidores critica muito o senhor, pelo menos a direção do sindicato, o presidente do sindicato. Eu vejo essas associações de funcionários também criticam muito o senhor, a sua gestão, as suas 2 gestões. O que o senhor tem a dizer ao funcionalismo público? Olha, eu sempre achei que eu tive a maioria do voto dos funcionários públicos, né? E eu modernizei a administração, né? E quando você moderniza o local em que as pessoas trabalham, né? Por exemplo, a Secretaria de Assuntos Jurídicos, o teto era aberto e caía cocô de pombo. Não fala em pombo, pelo amor de Deus. Então é o seguinte, o pessoal tinha até problemas respiratórios e tal, né? Então, será que modernizar, melhorar os ambientes de trabalho, renovar a frota em que os funcionários são transportados, fazer cursos de formação dos funcionários, beneficiar os que ganham menos, porque eu dava a velha história, durante 3 anos eu dei 1% para os que ganhavam muito, ou mais,
e 9% para os que ganhavam menos. Então é o seguinte, eu venho de um partido que originariamente, né, e espero que seja, eu nunca mudei isso, né, que quer fazer os de baixo se aproximar mais dos de cima, em termos de renda. Então, na verdade, essa crítica que o pessoal faz é uma crítica da cúpula do funcionalismo. É uma minoria ruidosa, é isso? É uma minoria mais bem paga. É uma minoria mais bem paga. Mais ruidosa também. Entende? Agora é o seguinte, tem alguns que têm direito de ganhar mais, tem sim, né? Agora, e eu sempre fui de fazer o diálogo, tanto que não houve uma greve, houve tentativas feitas pelo sindicato, mas na minha gestão, 8 anos não houve uma greve do funcionalismo público, nenhuma. Então, o que mostra, porque a greve é a maior manifestação da insatisfação do trabalhador, o que mostra que essa versão que estão tentando passar, na verdade, é uma versão com razões políticas. Partidárias e políticas. Opa, eu já ganhei dela hoje, já que eu peguei lá. Você caiu? Quase. Agora, eu só pedir uma coisa, que não posso deixar passar. Você claro, colocação lá em casa alguém está cobrando, não é em casa, mas lá o ouvinte está cobrando. Você disse que modernizou a administração, que tinha cocô de pombo lá na Secretaria de Finanças. Eu citei um exemplo. Exato, mas os jornais ontem, a Folha, não sei se é azul, a cor da bola, a outra, falou que se o prefeito Eloy, se o candidato a prefeito Eloy Petralfa tiver um Moacir como vice, o senhor vai ter que responder sobre o negócio dos pombos, tudo. Piscinas. O senhor não tem medo do cocô de pombo? O senhor não vai ficar respondendo às polêmicas da educação? Polêmica de educação? Eu conversei com o Moacir, né, e ele me disse que não tem nenhuma irregularidade que desabone a conduta dele na secretaria, né? Então, agora é o seguinte, nós estamos em período eleitoral, ou como diz a justiça eleitoral, pré-eleitoral. Então é o seguinte, é um período em que as coisas que são ditas, né, tem que ter o devida cautela. Exato. Porque aí todo mundo acusa facilmente e depois das eleições, nada das acusações normalmente que são feitas tem qualquer repercussão. Elas foram só uma disputa do processo eleitoral. Então, eu acho que vai ser um período de muita guerra política e que as pessoas, os eleitores, vão ter que tomar a devida avaliação. Afinal, o que alguém diz é verdadeiro, não é verdadeiro? Se você não tem certeza que seja verdadeiro, não pode levar aquilo em conta como algo para decidir. Mas você já teria essa tranquilidade por ter ouvido do próprio Moacir de que não há problema nenhum. É claro. Então, agora é o seguinte, eu tenho participado de muitas reuniões em bairro, e a gente nota o seguinte, que a cidade cresceu e que novos problemas foram gerados. Então, e gozado, cada geração tem uma visão diferente das coisas, né? Por exemplo, os jovens estão falando hoje muito do problema da segurança. Houve um agravamento da insegurança. Ou da sensação, né? Mas eu acho que houve um agravamento da insegurança mesmo. Você sabe que houve novos métodos de fazer roubo, né? Que é o seguinte, é um negócio que não existia antes. Os caras de madrugada, assim, 6 horas da manhã, nos pontos de ônibus fazendo arrastão. Mas não querem celular. Celular, dinheiro, cara. Pois e normalmente são pessoas de idade jovem, né? Então os próprios jovens, eles estão notando que há um problema na geração deles, que precisa... E eles não falam só, digamos, que precisa mais policiamento, isso precisa também, né? Mas aí, o que na verdade vai precisar, além
de mais policiamento, não é apenas um policiamento cego. Se esses problemas estão acontecendo, né, o jeito de fazer o policiamento preventivo tem que mudar. A prefeitura tem que discutir essa questão com as polícias militar e civil. Né? E GCM? Eu acho que a GCM tem mais um papel de cuidar das unidades básicas de saúde, dos parques municipais, das escolas, do entorno das escolas. E a minha visão é essa. E também ela tem que estar presente nos bairros mais distantes, por exemplo, onde a polícia militar não se faz presente. Então, o que não pode é a Guarda Civil Municipal ser uma mini polícia militar, porque ela não tem ela não tem o efetivo para isso, não tem a tradição, né? Não tem, digamos, toda aquela expertise que tem a polícia militar. Então, quando fizeram as guardas municipais, e assim foi na minha gestão, era com o objetivo de, não é só aquilo cuidar dos próprios municipais, para isso você põe o pessoal da Proguaru, né, dos controladores de acesso. A guarda municipal, ela tem que dar segurança para que as pessoas possam estar tendo lazer nos parques, quem trabalha nas unidades de saúde, ou nelas atua, ou nas escolas, professores, alunos, né? E tem bairros onde realmente a polícia militar não se faz presente, e aí então a presença do poder público pode ser através da Guarda Municipal. Então eu acho que tem que voltar a ser o que era a concepção da Guarda Municipal. Nós estamos em cima do... Obrigado pela participação, Eloy Pietá, do PT de Guarulhos. Eu que agradeço a vocês e sempre essa simpatia e essa oportunidade que eu tenho de falar com os telespectadores e telespectadoras. Boa sorte para o senhor lá. Muito obrigado. Na decisão. Eu também desejo a mim boa sorte. Essa foi a melhor. 2 minutos, Luciano.